Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. A lição desta semana, cujo título é O Inimigo Interno, foca na derrota de Israel diante de Ai. Ela tem algumas lições importantes para nós. Ela deixa bem claro que as nossas derrotas, a causa não é material, a causa é espiritual. O estudo dessa semana nos convida a fazer uma reflexão sobre a aliança que fizemos com Deus. Quando Deus faz uma aliança conosco, essa aliança tem como base a obediência à sua palavra. E ao entrarmos em aliança com Deus, a obediência a essa aliança, a essa promessa que fizemos com Deus, deve ser o nosso foco. De maneira que o ponto principal dessa lição é que a nossa aliança com Deus exige obediência, exige fidelidade ao Senhor. E isso ficou muito claro que a derrota diante de Ai se deu porque alguém dentro da comunidade fez algo que era condenável, algo que era abominável diante de Deus. Deus deu instruções sobre o que fazer e o que não fazer durante o cerco de Jericó, durante a tomada de Jericó, e alguém não foi fiel a esse termo apresentado por Deus. E como consequência dessa infidelidade, a derrota aconteceu. Outra lição que fica é que Deus se afasta diante da transgressão. Ele não vai com o seu povo quando o seu povo se agarra, persiste em ficar agarrado com o pecado. Isto quer dizer que não é possível caminhar com Deus, ter uma aliança com Ele, se consentirmos em pecar contra Ele, em transgredir as suas instruções. Essa é uma lição especialmente ensinada durante essa semana. De forma que esta lição nos convida a, com sinceridade, cada um de nós, examinar o nosso coração. E se descobrirmos que existe algum pecado oculto em nossa vida, buscarmos ao Senhor com arrependimento, com sinceridade e permitirmos que Ele trate esse nosso problema, resolva esse nosso problema. Essa é uma lição que fica. Estamos em risco se ocultarmos o pecado diante de Deus, não confessarmos e mantermos uma vida dúbia, onde na igreja parecemos um santo, mas secretamente estamos a condescender com o pecado, a acariciar o pecado, como fez o personagem da lição, Acã. Viver em aliança com Deus é mais do que seguir algumas regras. É ter um relacionamento de confiança com Ele, um relacionamento de sinceridade, um relacionamento de fé. Também fica muito claro que o pecado, se for acariciado, se nos agarrarmos a ele, ele certamente vai enfraquecer a nossa relação com ele e vai certamente causar derrotas. A história de Acã também mostrou que quando o pecado é descoberto, quando ele é resolvido, o favor de Deus volta para o seu povo. Isto quer dizer que se existe algum pecado em nossa vida, esse pecado pode ser confessado, pode ser abandonado. E se ele for confessado, abandonado, removido de nós, a bênção divina será recebida. Isto quer dizer que se quisermos a bênção divina, precisamos atentar para coisas simples, como por exemplo a confissão, o abandono do pecado. Essa é a forma do ser humano se restaurar diante de Deus. E quando ele faz isso, Deus voltará novamente a conceder o seu favor. A violação da aliança, do acordo feito com Deus, é um problema muito sério. Isso quer dizer que a nossa segurança consiste em sermos fiéis ao nosso Deus, em sermos sinceros diante dele, em sermos autênticos diante dele. Quando fazemos isso, as vitórias são certas. Quando Israel restaurou essa condição de fidelidade, as derrotas cessaram e as vitórias voltaram. Eu não sei como tem sido a sua experiência. Não sei se tem sido uma experiência com Deus de vitórias ou de derrotas. Mas a lição dessa semana deixa bem claro que o segredo para a vitória consiste em viver uma vida transparente com Deus, em ser sincero diante dele, em ter uma atitude de confiança e de fé para com ele. O tópico que nós iremos estudar é violação da aliança. Essa lição
cujo título é O Inimigo Interno, o foco hoje é descobrir as causas da derrota de Israel. Por que Israel foi derrotado? A Bíblia Sagrada, no capítulo 7 do livro de Josué, revela com clareza a causa ou as causas da derrota. Existe um pensamento que diz que para todo efeito existe uma causa. Para toda vitória ou derrota espiritual existe uma causa. E de forma que, se não quisermos repetir as derrotas do passado, precisamos evitar no presente as causas que provocaram as derrotas do passado. No caso aqui, fica muito claro que a causa da derrota de Israel diante de Ai, que era uma cidadezinha pequena, aparentemente o inimigo era um inimigo fraco em comparação com Jericó, que representava um inimigo muito mais poderoso e que foi vencido até certo ponto de forma fácil. Não houve uma luta corporal, porque eles seguiram rigorosamente as instruções do Senhor. Na hora de saborear a vitória, alguém comete um desatino. E esse desatino consistiu em desobedecer às instruções dadas por Deus quanto aos despojos. Os despojos não deveriam ser tomados. Era algo que era exclusivo para o Senhor. Ninguém deveria tomar para si esses despojos. Mas Acã faz isso. E quando Acã viola a aliança, ele causa um problema não apenas para si, mas para toda a congregação de Israel. Mas não somente Acã cometeu esse desatino. Na hora de enfrentar o outro inimigo, Ai, Deus não é consultado. Josué não consulta a Deus, talvez por, na sua avaliação, o inimigo ser fraco. E isto foi uma falha de Josué como comandante. E uma lição para nós, que não podemos jamais subestimar os inimigos espirituais. Existe até um pensamento que diz que os piores pecados não são aqueles pecados que são vergonhosos, aqueles que provocam vergonha em quem pratica. Os piores pecados são aqueles que não são vergonhosos, porque os pecados que nós chamamos de pecadinhos, eles são cometidos e as pessoas não são criticadas porque cometem eles, ninguém tem a sua reputação arranhada por praticar eles, mas eles acabam tendo um efeito no sentido de minar a relação do ser humano com Deus e acabam se constituindo na derrota, ou seja, acabam sendo a causa das derrotas na vida espiritual. Isso aconteceu de modo semelhante com a batalha de Josué contra Ai. Josué, de certa forma, desprezou o inimigo por considerá-lo pequeno. Mas algumas lições importantes essa lição nos traz. A primeira lição importante é que não podemos ter sucesso em nossas batalhas espirituais violando as instruções divinas. O segredo das vitórias alcançadas pelo povo de Deus ao longo da história foi confiar no Senhor e seguir as suas instruções. Não teremos êxito em nossa vida espiritual querendo fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo. Precisamos atentar cuidadosamente e seguir as instruções do Senhor, as instruções divinas em nossa vida. Mesmo aquelas instruções que aos nossos olhos não são assim tão importantes. Alguém poderia imaginar, mas que problema tem eu pegar uma capa que ninguém vai usar, se apropriar dela, ter ela? Isso daí não é nada demais. Alguém poderá argumentar dessa forma. Como algumas pessoas costumam fazer hoje diante da palavra de Deus. Alguns mandamentos, algumas pessoas julgam esses mandamentos importantes, mas outros mandamentos não. Isto quer dizer que às vezes nós queremos selecionar os mandamentos de Deus e classificá-los como mais, menos ou não importantes. Isso é perigoso. A aliança com Deus, ela contém regras.
ela contém normas, ela contém mandamentos. Cairemos certamente se considerar alguns desses mandamentos menos importantes do que os demais. O próprio Jesus foi claro em relação à obediência à vontade de Deus quando ele disse: se alguém violar um dos mandamentos, por mais pequenino que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino de Deus. Isto quer dizer que precisamos atentar para as instruções divinas e não selecionarmos aquelas que achamos importantes, menos importantes ou sem importância nenhuma. Essa é a lição. A outra lição que fica é que quando eu violo um dos mandamentos de Deus, quando eu quebro a aliança com Ele, eu trago problemas não somente para mim, mas eu trago problemas para toda a congregação do Senhor. Às vezes a igreja não prospera, não é porque todos os indivíduos são maus, não. É porque existe apenas um ali no meio que está condescendendo com o pecado de forma oculta, de forma secreta, que está violando a aliança do Senhor. E isso, às vezes, até mesmo com o consentimento, com a tolerância por parte dos líderes. Quando este fenômeno acontece, as bênçãos divinas não são derramadas sobre o seu povo. E Deus foi claro para Josué: olha, Josué, ou você elimina do meio de vocês a coisa condenada, ou eu não vou com vocês. Eu pergunto, qual igreja, qual comunidade espiritual pode se desenvolver, pode crescer se o Senhor não estiver com ele? A realidade, irmãos, que neste grande conflito, nessas batalhas que enfrentamos no caminho para Canaã celestial, nós só poderemos triunfar se Deus estiver operando em nossa vida. Se Deus não estiver na direção, se Deus não estiver na vanguarda de nossa vida espiritual, a derrota é certa. Mesmo diante de inimigos aparentemente fracos, como era, nos olhos de Josué, o exército de Ai. Essa lição mostra que o problema não é a grandeza do inimigo. O problema é se Deus não estiver conosco nessa batalha. E Ele não costuma se aliar conosco quando não somos fiéis a Ele, quando não somos sinceros diante dele, quando nos comportamos como Acã, ocultando, escondendo o nosso pecado. Precisamos atentar para estas lições. Que Deus nos abençoe. E se estivermos como Josué, perdendo as batalhas espirituais e aparentemente sendo derrotados por pecadinhos pequenos, que venhamos, pela graça de Deus, a entender a causa neste momento. E que Ele nos ajude, através da confissão, através do arrependimento, remover aquilo que está causando uma separação entre nós e Deus e está fazendo com que inimigos aparentemente insignificantes, pecados insignificantes, estejam a nos derrotar, a nos afastar dele, a fazer com que a gente não avance nesse processo de obtenção da Canaã celestial. Porque assim como Josué, com as hostes de Israel, estamos juntos na igreja com um propósito. O nosso propósito não é menos nobre, o nosso propósito é até mais nobre. O nosso propósito é a conquista da Canaã celestial. E que neste propósito venhamos a avançar firmes, fiéis ao nosso Deus, fiéis à aliança que fizemos com Ele, e que dessa forma venhamos alcançar a vitória eterna em Cristo Jesus. O tópico do nosso estudo é o pecado de Acã. O foco hoje é analisar as ações divinas para resolver o problema de Israel, que, como informados, este problema foi causado pelo pecado de Acã. Israel acabara de sofrer uma derrota humilhante para um exército inferior, o exército de Ai, um exército que contava com 3.000 homens, que confrontou e venceu um exército israelita que tinha cerca de 12.000 homens, em uma proporção de 4 soldados israelitas para um soldado da cidade de Ai. Um confronto como esse, de 4-1, indicava um favoritismo muito grande para Israel. Mas isto não se confirmou na hora da batalha. Por que isto não se confirmou? Na lição passada, nós estudamos que o conflito ali em Israel era muito mais do que os exércitos israelitas e
os exércitos das outras nações existentes ali. O confronto era entre as forças do céu e as forças do inferno. Isto quer dizer que quando Acã comete o pecado, Deus se afasta do exército israelita. E os 12.000 homens que foram lutar lá, foram lutar sozinhos, sem a proteção divina. E os 3.000 que estavam lá para confrontar o exército israelita, não estavam sós. Demônios estavam com eles. De maneira que, quando somamos as duas forças, a força do exército israelita com a força do exército de Ai, neste contexto, o exército de Ai estava mais forte, porque demônios estavam a lutar por eles, enquanto Israel não tinha os anjos de Deus para lutar em seu favor. Isto quer dizer que o que faz a diferença entre uma batalha espiritual não é a capacidade humana, mas a presença divina. A presença divina, ou a ausência divina, é o que gera desequilíbrio na batalha. Quando Josué estava lamentando a derrota, Deus se aproximou de Josué e disse: levante-se, Israel pecou. Há coisas condenadas em Israel. Aos vossos inimigos vocês não poderão resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então Deus revelou a causa da derrota. A causa da derrota foi o pecado de Acã. Mas Deus não revelou a Josué que Acã foi aquele que cometeu o pecado. Apenas revelou a Josué, e Josué posteriormente revelou esse fato à nação, que Israel perdeu a batalha para Ai porque alguém havia pecado. Deus poderia imediatamente ter eliminado Acã, mas ele não fez isso. E por que não fez? Porque Deus, antes de aplicar a justiça, ele age com misericórdia. O primeiro esforço de Deus não é eliminar o pecador, mas é salvar o pecador. O procedimento usado por Deus para resolver o problema de Acã era um procedimento que, em primeira instância, visava salvar Acã. Por esta razão que Deus não destrói imediatamente Acã. Por esta razão que Deus não anuncia a Josué que Acã foi a pessoa que pecou, mas ele anuncia em Israel que alguém em Israel cometeu pecado. Acã teve aqui a primeira oportunidade para refletir sobre o seu pecado, confessá-lo e abandoná-lo. Acã não fez. Depois Josué faz um sorteio e a tribo de Judá foi sorteada. Então Israel ficou sabendo que o pecado não estava em todas as tribos, o pecado estava na tribo de Judá. Acã agora tem consciência de que o pecado está na sua tribo, ou melhor, que a investigação está chegando perto dele. A investigação começa em Israel. Depois se reconhece que não foram as 12 tribos que pecaram, mas apenas uma, a tribo de Judá. Depois é feito um sorteio e nesse sorteio uma casa é sorteada, uma família é sorteada e Acã agora sabe que ele faz parte dessa família. Mais uma oportunidade Acã tem de se arrepender. Depois é feito um novo sorteio e outra família é sorteada e Acã faz parte daquela família. Depois um outro sorteio é feito e um homem daquela família é sorteado e aquele homem está na hierarquia familiar acima de Acã, ou seja, está bem pertinho. E Acã não faz a confissão do seu pecado. Acã vai adiando o arrependimento, a confissão, até que finalmente ele confessa. Mas não há nenhum indício de que quando Acã confessa, ele está arrependido. Ao que parece, em nenhum momento durante todo esse processo todo, Acã se arrependeu, Acã se humilhou, reconheceu o seu pecado. É uma atitude de desafio a Deus, uma atitude desafiadora. E a lição que fica é que quando agimos dessa forma diante de Deus, desafiando a sua autoridade, desafiando as suas ordens, entramos em uma rota de destruição pessoal. E não só afetamos a nossa vida, afetamos também a igreja, afetamos a sociedade ao nosso redor, afetamos a nossa família, porque o que se vê depois o que a gente vai ver depois é que Acã não só prejudicou a si mesmo, mas prejudicou a nação, prejudicou a sua própria casa, a sua própria família. Fica para nós a lição. Não podemos acariciar o pecado, escondê-lo e retê-lo para sempre. Quando Deus nos convence de que pecamos, a melhor alternativa imediatamente é a confissão e o abandono. Deus deu oportunidade para Acã fazer isso, mas ele deixou passar. Isto quer dizer que pode ser tarde demais para alguém se arrepender.
mas que não seja tarde demais para mim e para você. Hoje, terça-feira, temos como tópico do nosso estudo escolhas fatais. Sim, o foco da lição é analisar que, às vezes, o ser humano faz escolhas fatais. E essas escolhas fatais diz muito a respeito da nossa confiança ou desconfiança em Deus. O pecado de Acã foi o pecado da cobiça. Acã cobiçou algo que foi proibido por Deus. Cobiçou uma capa, cobiçou a prata, cobiçou o ouro que ele viu ali. A lição também contrasta a semelhança entre o pecado de Acã e o pecado de Eva, porque ambos, Acã e Eva, cobiçaram algo que havia sido proibido. No caso de Acã, Deus proibiu Israel de tocar nos despojos. No caso de Eva, Deus proibiu ela tocar no fruto. Mas o que ambos os pecados têm a nos ensinar? A lição que fica em ambos os casos é que nós não podemos permitir que a cobiça tenha lugar em nosso coração. O que é a cobiça? A cobiça é o ato de estar insatisfeito com as bênçãos recebidas e almejar algo que Deus não nos prometeu, ou, no caso de Eva e no caso de Acã, proibiu tocá-lo. Na nossa vida espiritual, nós temos um Deus que nos permite muitas coisas, mas que em sua palavra nos proíbe algumas coisas. Quando analisamos a natureza das coisas proibidas, nós percebemos que não precisamos delas. Poderemos viver sem elas. E aquilo que Deus nos permite desfrutar é suficiente para o nosso viver, para a nossa felicidade. É o suficiente para nós desfrutarmos. Por esta razão que a Bíblia coloca o pecado da cobiça como a raiz. E se formos analisar, o pecado de Eva consiste na cobiça, o pecado de Acã consiste na cobiça, o pecado de Davi, a raiz, a cobiça. A pergunta que fazemos é como viver sem cobiçar aquilo que Deus proibiu? Esta é uma pergunta que devemos encontrar uma resposta para ela. Como ter um coração agradecido por desfrutar das infinitas bênçãos que Deus nos concede e ao mesmo tempo não aspirar aquilo que Ele nos proibiu? Esta é a lição que fica para nós. Contudo, a cobiça é uma escolha fatal. Cobiçar o pecado, cobiçar aquilo que é proibido por Deus, sempre conduz à ruína. Provocou a perda do paraíso por parte de Eva, provocou uma desgraça em Israel, uma desgraça em uma família, como no caso de Acã, e tem sido a desgraça não só dos habitantes da terra, mas a Bíblia deixa bem claro que foi a desgraça de Satanás no céu. Ele cobiçou o lugar do Filho de Deus, cobiçou o lugar do Altíssimo, cobiçou o trono do Altíssimo. Enfim, a raiz do pecado é a cobiça. E cobiçar, desejar, experimentar, tocar, desfrutar daquilo que o Senhor nos proibiu é uma escolha fatal. A lição que fica é que devemos pedir o poder de Deus, a sabedoria de Deus, para Ele nos livrar de fazer esse tipo de escolha. Escolhas fatais. Inclusive a lição contrasta a escolha de Acã com a escolha de Raabe. Acã fez uma péssima escolha, cobiçou o que não precisava, o que era proibido, mas Raabe fez uma escolha correta, ambicionou, desejou fazer parte do povo de Deus, se rendeu à vontade de Deus, aos planos de Deus para o seu povo, se tornou crente que Deus era capaz de cumprir a sua promessa, a sua palavra, e olha como a fé em Deus, o contentamento com Ele, com a sua vontade, com o seu querer, como isso pode mudar a vida de uma pessoa e o destino de alguém. Acã era para ser um fazendeiro rico, um proprietário de terras, mas por cobiçar uma capa, uma barra de prata, uma barra de ouro, perdeu tudo. Raabe era uma meretriz, vendia o corpo para sobreviver, mas resolveu fazer uma escolha que mudou para sempre a sua vida. Passou a ter parte no povo de Deus e se tornou ancestral do Salvador Jesus. Como uma escolha bem-sucedida pode mudar a vida de uma pessoa e como uma escolha mal-sucedida pode destruir, arruinar para sempre a vida de uma pessoa. Que venhamos pedir ao nosso Deus a sabedoria para tomarmos as decisões sábias em nossa vida, evitarmos escolhas más que irão acabar com a nossa felicidade, que irão fazer com que a gente perca as grandes bênçãos que o Senhor está ansioso para nos dar. Porta
de esperança, porta de esperança que estava se abrindo para um líder e um povo que estavam sem esperança. A derrota sofrida pelos exércitos israelitas em Ai abalou a nação, abalou Josué, abalou o povo, mas Josué, apesar de desanimado, tomou uma decisão correta. Se ajoelhou diante do Senhor, diante da Arca da Aliança, e abriu o coração diante de Deus, exprimindo os seus temores, as suas preocupações. Deus mostrou a Josué a causa do problema. O problema, a causa da derrota, foi a desobediência de Israel. Desobediência essa que consistiu na desobediência de Acã, no pecado de Acã. Então Deus estava a mostrar para Josué e para toda a nação que uma condição indispensável para ele pelejar por Israel e conduzir Israel à posse da terra prometida era através da obediência. Israel não poderia ser bem-sucedido sendo desobediente à vontade de Deus. E por esta razão que Deus puniu a desobediência de Israel, permitindo que Israel fosse derrotado diante de Ai, uma pequena cidade, um pequeno exército. Qual a lição que fica para nós? Lição essa dada aos israelitas, lição esta dada a nós também. Deus só tem uma forma de abençoar o seu povo, de conduzir o seu povo à terra prometida. A única forma que ele tem é orientando o seu povo e o seu povo demonstrando fé na sua orientação e sendo fiel às suas instruções. É pela obediência ao Senhor que o seu povo conquista a vitória. Essa foi a lição que Deus ensinou a Josué e aos israelitas daquela época, daquele tempo. E essa é a mesma lição que ele quer nos ensinar no presente. Deus não pode abençoar um povo rebelde. Ele só pode abençoar o seu povo se o seu povo for comprometido e estiver disposto a obedecer. A vitória sobre Ai, quando antes houve uma derrota, mostra claramente isso. Israel resolve o problema do pecado, o pecado é eliminado do exército israelita e Deus agora orienta Josué com um plano de batalha. Este plano foi muito bem sucedido porque contou com a cooperação dos exércitos israelitas e ao mesmo tempo foi facilitado a vitória por conta da autoconfiança dos habitantes de Ai. Mas Israel seguiu um plano dado por Deus. Foram fiéis na execução desse plano e a vitória foi alcançada. Há uma diferença da vitória conquistada sobre os habitantes de Ai em comparação com a vitória conquistada diante de Jericó. Em Jericó houve uma manifestação sobrenatural do poder de Deus derrubando os muros de Jericó. Em Ai não houve uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Mas isto não quer dizer que a vitória foi ganha sem a participação, sem o poder divino. Isto é uma lição importante para nós. O fato de não existir uma evidência, uma demonstração do poder de Deus quando somos abençoados, quando as coisas dão certo em nossa vida, não quer dizer que não houve uma vitória concedida pelo Senhor. Deus nem sempre concede vitória ao seu povo com demonstrações visíveis do seu poder. Resumindo, com milagres. Mas isto não quer dizer que ele não esteja a operar para que o seu povo saia vencedor. Muitas vitórias são conquistadas sem demonstrações sobrenaturais do poder de Deus. Simplesmente são conquistadas através de atos de fé e de obediência à sua palavra. Quando confiamos em Deus e obedecemos à sua palavra, o poder de Deus é disponibilizado ao seu povo. E este poder, esta sabedoria divina repousando sobre o seu povo, e este poder confundindo os inimigos do seu povo,
é que faz com que a vitória se torne possível. Deus não tem outra forma de abençoar a não ser quando depositamos fé nele e obedecemos à sua vontade. Não existe outro modo, outro meio. Deus não tem como abençoar o desobediente. Então, se fracassamos por conta de um coração endurecido que não se submete à vontade de Deus, uma porta de esperança se abre para nós. A porta de esperança é agirmos diante de Deus com fé, com confiança e estarmos sempre dispostos a obedecer à sua vontade. A derrota em Ai ensina que a desobediência nos leva ao fracasso. A vitória depois de uma derrota, mostra que o caminho para a prosperidade, o caminho para a Canaã celestial, consiste em ter fé no Senhor, obedecer à sua vontade, sem vacilar, com firmeza, com um propósito bem definido. Este é o caminho que conduz os filhos de Deus para a vitória. Que Deus nos abençoe e que venhamos marchar para a Canaã celestial de um modo semelhante ao modo com que Josué e os exércitos israelitas marcharam para conquistar a terra prometida, com fé e em submissão à vontade de Deus. Testemunha do poder de Deus. Porque Deus exige de nós fé e obediência. Ele faz isso com um propósito. Nós existimos com um propósito. Nós somos testemunhas do poder de Deus. Deus só tem uma forma de revelar o seu poder a nós e ao mundo. E a única forma dele fazer isso é através da nossa fé e da obediência. Porque quando confiamos no Senhor e fazemos a sua vontade e as bênçãos de Deus são derramadas, fica evidente para nós, fica evidente para os que estão perto de nós, o poder de Deus. Por esta razão que Deus, ao conduzir Israel, ele exigiu do povo a fé e a obediência. Porque só dessa forma é que Deus poderia impressionar as nações. A obediência a Deus seria, conforme está bem descrito no Velho Testamento, a forma das nações reconhecerem a sabedoria do povo de Deus, a justiça do povo de Deus, e como consequência entenderem que essas bênçãos, essas virtudes que o povo possuía, era resultado desse povo ter Deus como o seu Senhor. Naqueles dias, as nações tudo atribuíam a Deus. As vitórias, a aprovação divina. Os fracassos, a desaprovação divina. Se o povo de Deus fosse vitorioso em suas batalhas, se fossem bem-sucedidos em seus empreendimentos, em seus negócios, na agricultura, na pecuária, nas diversas atividades agrícolas daquela época, e ao mesmo tempo desfrutassem de paz, não fossem importunados, derrotados pelos inimigos ao redor, essas virtudes, essas bênçãos, seriam um testemunho forte que falava com poder a respeito do poder de Deus, da sabedoria divina e da bênção que acompanha aqueles que o servem. Então Deus tinha propósitos evangelísticos com a nação de Israel. As boas novas de uma vida de serviço a Deus, de obediência à sua vontade e as consequentes bênçãos que acompanhariam deveriam ficar patentes aos olhos de todas as nações daqueles dias. Por esta razão que o povo de Deus precisava ser um povo de fé, um povo obediente, um povo moralmente correto. Não poderia haver lugar para a desonestidade, para a cobiça, para a fofoca, para a mentira, para o engano naquele povo. Aquele povo precisava ser moralmente correto para que pudessem ser uma bênção para as nações vizinhas e ao mesmo tempo contribuírem para que as nações vizinhas pudessem se interessar pelo conhecimento de Deus e dessa forma passassem muitos de outras nações a servir o Deus que Israel servia. Isto me faz lembrar uma época onde a Igreja Adventista chegou aqui neste lugar. À medida que o Evangelho foi sendo pregado aqui nesta localidade, alguém disse que o Evangelho iria prosperar
neste lugar por conta das pessoas que estavam aceitando a mensagem. Eram homens que, na avaliação desses mensageiros, eram homens de caráter, homens honestos, homens, como costumamos falar aqui na nossa região, homens direitos. E esses homens honestos, corretos, ao aceitarem o Evangelho, a mensagem, passou a ser respeitada no lugar e, como consequência, muitas pessoas se converteram. Para termos uma ideia, aqui é uma comunidade com cerca de 2.000 habitantes, uma comunidade pequena, mas que tem 2 igrejas adventistas do 7º dia nesse lugar. E por que tem muitos adventistas neste lugar? Por causa da boa reputação desses primeiros adventistas. Esses homens, com a sua fé, com a sua fidelidade, honraram o nome de Deus neste lugar, e muitas pessoas se interessaram por conhecer a palavra de Deus, por conhecer o Deus que esses homens serviam, e como consequência, o Evangelho prosperou neste lugar. Provavelmente muitas nações, ou melhor, muitas pessoas entre as outras nações, iriam se interessar por conhecer, por aprender do Deus de Israel, e como consequência também iriam se tornar crentes no Deus de Israel, se Israel fosse um povo fiel e obediente à palavra de Deus, fosse um povo de bom caráter. Este era o plano de Deus para Israel. Por esta razão que Deus não tolera o pecado de Acã. Imediatamente Deus faz algo que faz com que Israel atente para a necessidade de ser dependente de Deus, de ser fiel às instruções divinas, porque Deus queria tornar a nação de Israel o seu povo com esse perfil, um povo de fé, um povo fiel a Ele, um povo moralmente correto, um povo de virtudes. Porque só um povo com essas características é que poderia honrar e engrandecer o nome de Deus diante das outras nações. Esse é o mesmo propósito que ele tem para com a sua igreja. É desejo de Deus que o seu povo reflita o seu caráter e dessa forma as pessoas sejam impressionadas não tanto em função do que falamos, mas em função da forma piedosa, honesta, sincera com que vivemos diante de Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele possa, assim como fez com o antigo Israel, nos usar para impressionar outras pessoas a buscarem o Senhor ao nosso redor. Esta é a vontade de Deus. Nós temos um texto que eu gostaria de ler aqui para você, para que a gente pudesse finalizar o nosso estudo dessa semana. Esse texto, de certa forma, resume as lições que temos aprendido durante essa semana. Diz assim: Deus é tardio para se irar. O Senhor deu às nações ímpias um tempo de graça para que pudessem se familiarizar com Ele e com seu caráter. A condenação delas foi de acordo com a luz dada, pelo fato de haverem recusado receber essa luz e por terem escolhido seguir seus próprios caminhos em vez de os de Deus. A forma como Deus lidou com essas nações é uma prova da sua misericórdia. É a prova de que o caráter de Deus é amor. Deus esperou longamente que aquelas nações ao redor de Israel se arrependessem de seus pecados, buscassem o Senhor e fizessem uma aliança com Ele. Essas nações tiveram testemunhas presentes entre elas. Tiveram como testemunhas Abraão, Isaac, Jacó, José e outros mais. É provável que Jó viveu naquela época e também foi uma testemunha de Deus em meio a essas nações. Esses povos negligenciaram a bondade, a misericórdia de Deus e tiveram que finalmente enfrentar o juízo. Deus ele tem várias versões, mas a primeira versão com que ele se apresenta para as pessoas é a versão de um Salvador paciente, amoroso, disposto a perdoar, disposto a entrar em aliança com o povo. Esta é a primeira versão. Mas quando a misericórdia de Deus é rejeitada, quando a graça oferecida é desprezada, Deus agora
se apresenta para esses que rejeitaram seu amor e a sua misericórdia como juiz. Quando Israel é retirado do Egito, houve um julgamento para os egípcios. Quando Israel entra na terra de Canaã, há um julgamento para os habitantes de Canaã. E esse julgamento inclui no castigo pela desobediência, no castigo pela transgressão, por se rejeitar a vontade de Deus. As ações de Deus com as nações daquela época nos diz tudo a respeito do seu caráter e do modo como ele lida com cada um de nós. A todos nós, ele estende a sua graça, nos dá tempo, nos dá oportunidades para conhecermos o seu caráter, para nos familiarizarmos com a sua vontade e para tomarmos a decisão de servi-lo. Depois que esse tempo de oportunidade passa, o próximo ato de Deus para conosco é o ato de nos julgar. É o ato de conceder a cada um a justiça, o que os nossos atos merecem. Isto quer dizer que aquele que rejeitou a misericórdia de Deus vai ter que finalmente enfrentar a sua justiça. Que Deus nos abençoe e que o exemplo de impiedade daquelas nações, de rejeição da graça divina e, como consequência, o justo castigo que receberam, possa ser uma forte advertência para todos nós, para que não venhamos trilhar pelo caminho que elas trilharam. Que venhamos se apoderar hoje da graça, da misericórdia do nosso Deus, fazermos uma aliança de servi-lo e, dessa forma, aceitarmos a oferta de uma Canaã celestial que Ele está nos oferecendo. E que venhamos caminhar em fé e obediência com Ele, até que Ele nos conceda a posse da terra prometida. E que as lições aprendidas durante essa semana venham contribuir em nossa caminhada para a Canaã celestial. Vamos orar? Grandioso Deus, grandioso Pai, estamos aqui agradecidos pelas lições concedidas a nós durante esta semana. Que o Senhor venha guardar em nossas mentes essas preciosas lições e que elas possam ser lições poderosas para que jamais venhamos se desviar dos teus caminhos, da tua vontade. Que o Senhor venha nos conduzir de forma segura à Canaã celestial, assim como conduziu o Israel antigo à terra prometida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos. Amém.